Abra sua Bíblia comigo então em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versos de 1 a 15. Esse texto diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, nem escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cáftor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Nós vamos tratar sobre o tema a disciplina e a restauração do povo de Deus. E eu quero fazer aqui 3 afirmações à guisa de introdução. A primeira delas é que o juiz se apresenta para aplicar o juízo. Chama a atenção dos irmãos que Amós apresenta nesta obra 5 visões. Esta é a 5ª e última visão. A primeira visão está no capítulo 7, verso 1. E isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos. Então, uma invasão de gafanhotos, a primeira visão. Segunda visão, capítulo 7, verso 4. E isso me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo. Então, a segunda visão é a devastação do fogo. Terceira visão, capítulo 7, verso 7. Isso também me mostrou o Senhor, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Então a terceira visão é o prumo. A 4ª visão está aí no capítulo 8, verso 1. O Senhor Deus me fez ver isso, eis aqui um cesto de frutos de verão.
Então, a quarta visão, um cesto de frutas maduras, ou seja, o país, a nação, está madura para o juízo. E a última visão, está aí no capítulo 9, verso 1. Viu o Senhor que estava em pé. Agora Deus não mostra uma visão apenas. Agora o próprio Deus é a visão. Dizendo o seguinte: a hora do juízo chegou. A hora da disciplina chegou. Agora a situação é irreversível, irremediável. Porque nas outras visões, como você pode conferir no capítulo 7, verso 2, é a intercessão do profeta. Tendo eles comido de toda a erva da terra, a visão dos gafanhotos, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Há momentos em que Deus diz assim: ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Em havendo arrependimento, ainda tem perdão. Chega uma hora, entretanto, que Deus disse: basta, chega. Chegou a hora do acerto de contas. É isso que está acontecendo aqui. Então, vejam vocês, a visão agora é que o juiz está presente para julgar e o santuário, e preste atenção, não está falando da casa de Deus de Jerusalém, está falando do santuário pagão, sincrético, que Jeroboão I levantou em Dan no norte e em Betel no sul. Um templo onde se adorava um bezerro de ouro. Um templo onde os sacerdotes foram forjados, criados, nomeados em competição e substituição ao sacerdócio levítico legítimo. E Deus está dizendo o seguinte: agora esse santuário vai ser derrubado de cima a baixo. Não vai mais permanecer. Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. O que Deus está fazendo é desmantelando, desconstruindo, desmontando, arruinando por completo o sistema religioso idólatra, criado por Jeroboão I. Então, só queria que os irmãos prestassem muita atenção nesse ponto. Ao longo da história de Israel, o pecado que quanto mais e constantemente ocorreu foi o pecado da idolatria. Vejam vocês que Israel está no Egito. Através da família de Jacó, pela intermediação de José, 70 pessoas descem. Passam 400 anos. E eles saem de lá com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. Lá no Egito eles tiveram contato com idolatria. E um dos objetos adorados lá no Egito era o bezerro de ouro, símbolo da fertilidade. Esse povo caminha 40 anos no deserto. E se vocês lerem atentamente o livro de Números, que é o livro que retrata essa jornada de 40 anos, reincidentemente esse povo está caindo na idolatria. Lembram quando Moisés sobe ao monte, fica lá um tempo, e o povo chega para Arão e diz: olha, Arão, esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos se ele vai voltar, então faça-nos deuses, para podermos adorar. E então o que o Arão fez? Manda as mulheres e o povo tirar as argolas das orelhas, que eram de ouro, era muita coisa, estou falando de 2 milhões de pessoas, suficiente para construir um bezerro de ouro. E o povo se entrega a um culto pagão, com viés de promiscuidade sexual, em nome de um culto a Deus. E Moisés fica muito irritado quando desce do monte e destrói o bezerro de ouro. Mas Israel continua na peregrinação adorando deuses dos povos ao redor. Aí entra a conquista da terra, pela liderança de Josué. Qual foi o maior problema? Adorar os deuses pagãos. Aí entra o período dos juízes, 330 anos.
Qual foi o pecado reincidente do povo? Adorar os deuses dos povos, que eles foram chamados por Deus para conquistar a terra deles. Embora às vezes tenham vencido alguns desses povos, sucumbiram diante dos deuses desses povos. Bom, aí vem a monarquia. Davi com Saul, com Davi, com Salomão. E o que acontece no final do reinado de Salomão? Ele passa a adorar os deuses das suas mulheres, muitas mulheres. Não só adorar, mas construir capelas, templos a deuses pagãos. Aí o que acontece? O reino, até então, uno, é dividido. E 10 das tribos, das 12 tribos, seguem a liderança cismática de Jeroboão I. O que Jeroboão I faz? Ele rompe com a dinastia de Davi, não só politicamente, ele rompe também religiosamente, espiritualmente. Porque ao assumir o reino, em 931, o que ele faz? Manda construir 2 bezerros de ouro. Um em Betel, outro em Dan. E a partir de agora ele diz para o seu povo: não temos que ir mais para Jerusalém adorar a Deus. Agora nós temos os nossos próprios deuses. Agora nós temos o nosso próprio santuário. Agora nós temos os nossos próprios sacerdotes. Agora nós temos a nossa própria liturgia. E sabe o que aconteceu? Os 19 reis que governaram nesse reino chamado do norte, todos eles, sem exceção, adoraram bezerro de ouro. Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Todos eles, em 19 anos, nunca largaram a idolatria. Amós está escrevendo aqui no reinado de Jeroboão II, que foi o rei que mais reinou em Samaria, 41 anos, e que desfrutou no seu reinado de prosperidade. Por quê? Porque as grandes potências, Egito, Assíria e Babilônia, estavam acomodadas por lá. Os inimigos limítrofes estavam também acomodados. E então ele teve paz política e teve prosperidade financeira, mas assodadamente vivendo na idolatria. A ponto de, no capítulo 7 de Amós, quando Amós denuncia os pecados da nação, aparece o sacerdote de Betel e disse para Amós: Amós, você não é daqui, você é lá do sul, você é lá de Judá, então arruma as malas e vai profetizar lá na sua terra. Aqui não, porque aqui é o santuário do rei e o santuário do reino. Ou em outras palavras, a religião estava de mãos dadas com o Estado, para defender os interesses do Estado e não defender a verdade. Semana passada, um dos políticos destacados do Brasil, não preciso mencionar o nome, defendeu, em nome da tese de um Estado laico, a religião do Estado. É o Estado que tem que definir a religião. Isso é cair no pecado de Jeroboão I. Isso é dizer que é o Estado que legitima a religião e não a verdade de Deus. E todas as vezes na história que o Estado quis domesticar a religião e que a religião esteve a serviço do Estado, o povo caiu na mais tosca idolatria e opressão. É isso que está acontecendo aqui. O que é que acontece? O culto que essa religião presta não é o culto que agrada a Deus. Pode conferir comigo o capítulo 5, versos 21 e 23. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo. Leia aí comigo. Aborreço, desprezo as vossas festas
com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua ira. Agora preste atenção de novo. Quando a teologia é falsa, é impossível que a ética seja verdadeira. Por quê? Porque a teologia é mãe da ética. A ética é filho da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Então vamos ver a ética então. Veja lá capítulo 2, versículo 8. Põe na tela, vamos juntos. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Então a promiscuidade e a prevaricação no uso dos recursos espirituais. Olha o capítulo 4, verso 4. Olha a ética torta aí, versículo 4, vamos lá. Vinde a Betel, transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dias. Ou seja, os rituais estão acontecendo, embora o culto é pagão. É sincrético, mas está lá acontecendo as coisas. Mas Deus olha, quanto mais vocês fazem sacrifício, mais vocês pecam, mais vocês multiplicam as suas transgressões. Quando a teologia é ruim, a ética não pode ser boa. 8,14, olha aí. Toda a igreja comigo. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Por quê? Porque estão jurando por um ídolo, por um bezerro de ouro, e não em nome do Deus vivo e todo poderoso. Então o que é que Deus está fazendo agora? Estou fazendo uma introdução longa para entrar no texto. O que é que Deus está fazendo agora? Ele falou, olha, essa religião pagã não vai subsistir mais. Deus está desconstruindo tudo. Deus está desmoronando tudo. Deus está destruindo o templo. Deus está destruindo os adoradores desse falso Deus e dessa falsa religião. Deus está fazendo uma faxina geral na sua disciplina. Como assim? Veja você que está profetizando no tempo áureo de Israel. Esse povo vai ser levado para o cativeiro. Um reino poderoso virá e saqueará e matará e levará o povo para a escravidão. Então, essa é a introdução deste capítulo que vamos agora passar a considerar. Então, com a Bíblia aberta aí comigo, vamos à análise do texto. Então, esse texto tem 3 divisões básicas. A primeira divisão, Deus julga de forma inescapável o seu povo, versos 1 a 6. Segundo, Deus governa soberanamente as nações, versos 7 a 10. Terceiro, Deus restaura o seu povo, versos 11 a 15. Preste atenção nisso. Via de regra, os profetas de Deus apontam o pecado, apontam a disciplina e apontam a restauração. Em havendo arrependimento, há perdão. Em havendo volta para o Senhor, Deus suspende o juízo e aplica a sua graça. Foi assim no passado, é assim hoje. Então vamos à análise do texto então. Primeiramente, Deus julga de forma inescapável o seu povo. E por que Deus julga de forma inescapável o seu povo? Primeiro, porque o juízo de Deus é inescapável por causa da onipresença de Deus. Notem comigo, no verso 1 a 4, Deus sendo Deus onipresente. Aliás, é isso que a Bíblia menciona lá no Salmo 139. Lembram? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se desce ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, Deus é inescapável. Não há buraco
possa esconder de Deus. Não há caverna que a pessoa possa ficar escondido do olhar perscrutador de Deus. Aliás, há um texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, porque é uma cena do juízo final, e na mesma situação as pessoas querem fugir de Deus, se esconder de Deus. Elas não estão com medo de morrer, não estão até querendo morrer, mas nem isso conseguem. Elas estão com medo da presença do juiz. Leia lá comigo, por favor, Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Olha que cena dramática do juízo final, diante do Deus onipresente e inescapável. A igreja toda lê em voz alta comigo esses versos, 12 a 17. Vamos juntos. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram à terra, como figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se, como que num pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, Deus é inescapável. Onde os homens vão tentar fugir de Deus? Primeiro, não há refúgio sobrenatural. Versículo 2. O mais profundo abismo é o Sheol. A palavra aqui, Sheol, é o túmulo. E ele diz: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Ele pega os dois extremos, o mais baixo, o mais alto. Se você está falando aí no mundo espiritual, não há chance de se escapar do juízo de Deus. Não há refúgio sobrenatural. Mas no verso 3 ele diz que não há refúgio natural. Leia o verso 3 comigo, 9:3. Toda a igreja comigo, vamos juntos? Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, eu lá darei ordem à serpente, ela os morderá. Então vamos entender a questão natural. Ele está falando do Carmelo. Carmelo não é um monte, é uma cordilheira de montanhas. 600 metros acima do nível do mar. Por que ele menciona o Carmelo? Porque o Carmelo não é só uma cordilheira de montanhas. Carmelo tem centenas de buracos, de cavernas, onde se escondiam as pessoas nas perseguições. Lembram lá daquele homem que escondeu os profetas de Deus quando Jezabel estava perseguindo-os para matar? Nas cavernas do monte, da cordilheira de montanha do Carmelo. Então o que ele está dizendo? Ainda que as pessoas se escondam nas cavernas dos montes, ou ainda que as pessoas tentam se esconder lá nas profundezas do mar, não há geografia natural que possa livrar alguém das mãos de Deus quando ele se levanta para julgar. Essa é a ideia que o texto quer passar. Mas em terceiro lugar, não há refúgio sobrenatural, não há refúgio natural e não há refúgio político. Olha o verso 4, leia o 4 comigo. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará, porque os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então veja você que eles poderiam pensar, bom, quando o cativeiro chegar, e chegou, e nós estivermos debaixo do guarda-chuva do grande e poderoso império assírio, aí Deus não nos alcançará, aí Deus não nos achará. Engano. Deus está lá em cima, Deus está lá embaixo, e Deus está em qualquer geografia política do mundo, quando se trata do seu juízo. Ou seja, Deus é inescapável. Segundo ponto,
é que o juízo de Deus é inescapável não só por causa da sua onipresença, mas é também inescapável por causa da sua onipotência. São os versos 5 e 6. Vamos ler juntos 5 e 6. Toda a igreja comigo. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Em outras palavras, Deus controla o quê? Controla a terra, conforme o verso 5. Controla quem? Todos os que habitam na terra. Controla mais o quê? Deus controla o céu. Deus controla mais o quê? Deus controla as águas, o mar, os rios, as fontes. Ou seja, não há espaço no universo onde o poder de Deus não esteja completamente sendo exercido soberanamente. Quando Deus se levanta, não tem escapatória. Porque Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder. Essa é a ideia que Amós quer passar para nós. Traduzindo isso em termos de realidade. Sabe o que Deus está dizendo? Sou eu que estou preparando um grande e poderoso império, que virá, e que saqueará, e que matará, e que escravizará. Preste atenção nisso, irmãos. Eu estou falando das 10 tribos do norte. E Deus levanta a Síria, que é chamada da vara da ira de Deus. Então, as 10 tribos do norte de Israel não caiu nas mãos da Síria em 722, porque era frágil, ou porque a Síria era poderosa. É verdade, Israel era frágil comparado ao poderoso império assírio. Mas foi Deus quem entregou. Quando você volta para as 2 tribos do sul, Judá, não foi Nabucodonosor e a grande Babilônia que saqueou o templo e destruiu Jerusalém e queimou o templo de Jerusalém e levou o povo cativo. É verdade que a Babilônia era um poderoso império, mas está escrito na Bíblia que foi Deus quem entregou. Entregou os vasos do templo, entregou a cidade, entregou o povo. Ou seja, a força poderosa do juízo não está na mão do homem, está na mão de Deus. O maior inimigo do homem não é o homem. O maior inimigo do homem é quando Deus se volta contra ele. O maior problema do homem não é nem mesmo a presença do diabo. O maior problema do homem é a ausência de Deus. Aqui está um ponto que Israel não entendeu. E ele está debaixo do juízo divino. Olha comigo o capítulo 4, versículo 2, para você entender isso melhor. 4:2, vamos todos ler. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes como fisga de pesca. Então, quem está trazendo a Síria é o próprio Deus. Vamos ao segundo ponto, então, da nossa mensagem. O Deus que governa soberanamente as nações. Aqui tem um ponto muito importante para nós. Porque às vezes, irmãos, nós criamos uma imagem de Deus como se Deus fosse um Deus tribal. Ou seja, Ele é o Deus de Israel. Ele só se importa com Israel. Ele só governa Israel. A ação dele é só direcionada a Israel. Deus não tem nada a ver com as outras nações. Às vezes nós pensamos também que o nosso Deus só é o Deus da igreja. Que Deus só está se importando com questões religiosas, eclesiásticas, espirituais. Isso é uma visão distorcida de Deus. Deus é o soberano Senhor do universo. Deus é o soberano Senhor das nações. Deus é o Deus que interfere nos negócios das nações. Deus é o Deus que se importa com o comércio, com a indústria, com a política, com a economia, com a realidade social. Deus se importa com as transações internacionais.
Deus é o soberano Senhor de tudo. E agora Deus vai mostrar isso para eles. Deus se importa com quem? Se importa com Israel. Mas o versículo 7, confirem comigo, de Amós 9:7, ele se importa também com mais quem? Com os etíopes. Ele se importa também com quem mais? Com os filisteus. Com quem mais? Com os sírios. Ou seja, ele está dando exemplos de que Deus é o Deus do universo e das nações. O que ele está dizendo? Que Israel não pode inchar o peito e levantar o narizinho e pensar, não, o nosso êxodo, só nós experimentamos um êxodo, uma libertação. Não! O versículo 7, leia comigo o verso 7, por gentileza. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, de Cafto os filisteus, e de Quiro os sírios? Ou seja, os filisteus tiveram também um êxodo, os sírios também tiveram um êxodo, como Israel teve um êxodo. Ou seja, não pense que Deus só gosta de você e que Deus não se importa com os outros. Aliás, esse foi um problema de Israel, achar que Deus é nosso amigo e inimigo de todo mundo que nós não gostamos. Nós queremos que Deus seja nosso amigo, que Deus seja inimigo dos nossos desafetos. E Deus não se enquadra nisso. Deus é livre, Deus é soberano, Ele ama incondicionalmente. Ele ama as nações. Então o seu governo opera em toda a terra. Quando você está falando, por exemplo, dos filisteus, eu quero destacar os filisteus, porque os filisteus, também os sírios, porque se você ler a história de Israel, tanto os sírios da Síria, quanto os filisteus, eles foram os inimigos de Israel ao longo dos séculos. E onde moravam os filisteus? De onde procede esse povo? Lá da Grécia, lá do Mar Egeu. E eles se transferiram para essa região de Israel, ali no litoral do Mar Mediterrâneo. E eles eram mais desenvolvidos do que Israel no que tange a tecnologia, no que tange a arte da guerra, a arte da agricultura. E mesmo esse povo sendo e tornando-se inimigo de Israel, quem os libertou lá daquela região do Mar Egeu e os colocou lá naquela região da Palestina foi o próprio Deus. Então Deus governa e opera em toda a terra. Agora notem, o governo divino não faz vistas grossas ao pecado na vida de seu próprio povo. Capítulo 8. Vamos ler juntos. Eis, toda a igreja comigo, bota na tela, versículo 8. Conseguiu? Vamos lá, toda a igreja comigo. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra. Até aqui. Até aqui. Então, não é apenas as nações pagãs que estão debaixo do desgosto de Deus, mas também o seu povo que rebeldemente, recalcitrantemente, teimosamente quer permanecer no pecado. Ou seja, Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus não pesa a mão sobre um e alivia a mão sobre o outro. Deus não é injusto. Às vezes, na realidade humana, você vê essa prática da injustiça. Para um, vale o favor da lei. Para outro, vale o rigor da lei. Para um, tudo está errado. Para outro, o errado está certo. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus abomina o pecado aqui, ali e além fronteiras.
Terceiro, o governo divino salva o remanescente segundo a graça. Então vamos ler agora do verso 8b até o versículo 10, começando lá no 8 com o mas. Todo mundo comigo. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então vamos entender algumas coisas aqui. Deus tem no meio de um povo idólatra, pagão, sincrético, apóstata, um remanescente fiel. E Deus sabe distinguir o justo do ímpio. Às vezes, irmãos, nós temos a síndrome de Elias. Qual é a síndrome de Elias? Só eu fiquei, Senhor. Só eu. Só tem eu de crente nessa nação. Só tem a minha igreja que é bíblica. Só tem a minha denominação que é fiel. Isso é um perigo. Isso é um risco. Deus tem muita gente fiel, você nunca viu, você não conhece, que não faz parte da nossa congregação, que não faz parte da nossa denominação. Deus sabe quem é quem. Por quê? Porque o verdadeiro israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. É aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Nós vamos ter algumas surpresas no céu, penso. Você aqui? Que surpresa! Cadê o fulano? Não está aqui? Pensava que estivesse. Ou talvez você ainda se surpreenda com você. Puxa vida, cheguei. Deus conhece os que lhe pertencem, só Deus conhece os que lhe pertencem. Segundo, Deus tem um remanescente da graça que será poupado. E segundo, Deus usará a peneira para separar o trigo da palha. Irmãos, peneira é uma linguagem rural. Quem não sabe o que é peneira aqui, levanta a mão. O cara que nasceu na cidade nunca foi na roça. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. A peneira tem aqueles buraquinhos, se chama de crivo. O que Deus está dizendo? Eu vou peneirar meu povo. Vou botar meu povo na peneira. Para que o agricultor bota o cereal na peneira? Para quê? Para joeirar, tirar o quê? As impurezas. Mas ele não pode permitir, porque vai ter prejuízo, que o grão, que é valoroso, que é nutritivo, que é importante, vá junto com as impurezas. Então o papel da peneira é o quê? Balançar para lá, balançar para cá, sacudir aqui, sacudir ali, para que as impurezas caiam dentro do buraco do crivo, mas nenhum grão pode cair lá, no meio das impurezas, senão o camarada tem prejuízo. Aliás, notinha de rodapé. Eu tenho rodado esse Brasil aí, e a mesma semana passada, indo pregar em Dourados, Mato Grosso do Sul, numa região de forte ênfase de agricultura, vendo o prejuízo que se tem nesse país no transporte dos cereais. Você vai atrás de um caminhão e você vê caindo, mas assim muito, não é pouco não. E à beira da estrada você vê leiras de cereais caindo. Que tristeza, um país pleno século XXI. Poderia melhorar a nossa forma de transportar. Vamos fechar um pouco melhor esses caminhões. Você tem um prejuízo de mais de 15% de toda a produção no transporte. Gente, isso é um atraso. Um atraso. Se é a mesma coisa do camarada lá da peneira, deixar cair 15% do produto tão importante lá no meio das impurezas.
que é que Deus está fazendo com o seu povo? Botando o seu povo na peneira. Deus já tinha botado o prumo. Para que um construtor usa prumo? Para quê? Para saber se o muro que ele está levantando está certo. Se estiver torto, vai cair. Então, preste atenção aqui. Versículo 9. Vamos ler de novo o 9, porque esse versículo é muito importante. Porque eis que darei ordens, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Então, preste atenção. Quem é o agente desse peneiramento? Deus. Deus. O que Deus está fazendo em balançando? Lançando o seu povo para onde? Para onde? Entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe o que significa isso? Deus não perde nenhuma ovelha do seu rebanho. Deus não confunde o falso com o verdadeiro. O seu povo vai ser disciplinado entre as nações, mas nenhum só grão vai cair da peneira de Deus. Para que o agricultor usa a peneira? Para separar a palha do grão. Palha é queimada, vira cinza, não tem valor. Mas o grão é tão precioso que Deus não deixa cair sequer um grão. Deus não deixa sequer um dos seus perecer. Chamamos isso de segurança da salvação. Louvado seja Deus. Versículo 10. Deus não poupará os que deliberadamente desejam viver no pecado. Então preste atenção nisso. Deus não deixa cair no chão nenhum grão, mas Deus não deixa também nenhuma palha na peneira. Versículo 10, toda a igreja comigo. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então vamos entender isso aqui no contexto. Qual o contexto, irmãos, dessa palavra? Amós está profetizando no reinado de quem mesmo? Jeroboão II. Quantos anos esse cara governou em Samaria? Quantos? 41 anos. O período dele foi de prosperidade ou de escassez? Prosperidade. O período dele foi de paz nas fronteiras ou de guerra nas fronteiras? Paz nas fronteiras. O período dele foi de riqueza nacional ou de crise nacional? Riqueza nacional. Então, uma coisa é ver o barco afundando, o país colapsando, e você vai cair mesmo. Pronto, todo mundo está falando que vai cair. Então, você é uma voz uníssona com todo mundo. Agora, imagine o país no auge, politicamente falando, economicamente falando, e está todo mundo batendo palma, porque a coisa está indo muito bem, e alguém chega e diz, esse negócio vai pegar. Vai pegar. Esse povo vai ser levado para o cativeiro. Quem acredita nisso? Você está louco, cara. Você está maluco? Estamos vivendo nosso melhor período. O sacerdote lá disse para o Amós, você vai embora daqui, cara, profetiza lá. Aqui não, cara, aqui não. Aqui é o templo do rei, aqui é o templo do reino. Aqui nós estamos muito bem, estamos bem na fita, bem na foto. Não vem com a goura para cima de nós, não. Aqui está maravilhoso. Não há segurança no pecado. E o que Deus vai dizer no versículo 10? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Mas quem são esses todos os pecadores? Ele explica. Os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Não adianta vir falar a palavra de Deus aqui, dizendo que o mal vai chegar. Não vai chegar, não vai acontecer, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Calma, paz.
O que Deus está dizendo é o seguinte: nenhuma segurança política, nenhuma segurança econômica, nenhuma vantagem humana e política, ou econômica ou terrena pode livrar o homem do Deus do juízo, quando ele se levanta para julgar. Bom, dito isto, vamos ao último ponto da mensagem, que é o Deus que restaura o seu povo. Ainda bem que tem esses versos 11 a 15 em Amós. Senão a gente ficaria com o coração desesperado. Meu Deus, o cara só pregou juízo, mas onde tem um escape? O que vai acontecer? Então vamos lá. Primeiro, é importante dizer que Deus está destruindo o templo falso. Essa é a palavra do verso 1. Deus manda derrubar tudo. O templo de Betel, que é templo falso. E Deus agora no versículo 11 está levantando o tabernáculo de Davi. Deus está destruindo a religião falsa e Deus está estabelecendo a religião verdadeira. Deus está colocando por terra a mentira e Deus está levantando o monumento da verdade. Deus está acabando com o falso culto sincrético e Deus está restabelecendo o culto verdadeiro no tabernáculo de Davi. As 10 tribos do norte deixaram de existir no ano 722, quando Samaria, depois de 3 anos de cerco, foi tomada. Porém, agora a espada do juízo dá lugar à pá da reconstrução. Eu quero destacar aqui 5 aspectos do futuro dia do Senhor. Primeiramente, vamos olhar o rei, a promessa do rei messiânico, versículo 11. Toda a igreja comigo, por favor. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei fora nos dias, como fora nos dias da atividade. Eu chamo a sua atenção para os verbos. Você que é meticuloso, eu não sei se você é como eu, que gosta de ter a Bíblia de papel para riscar, anotar. Mas vamos olhar os verbos do verso 11? Me ajudem aí. Pode falar em voz alta para eu ouvir. Quais são os verbos aí? Levantarei, repararei, levantando, restaurando. Então, todos os verbos apontam para a mesma direção. Quem é o agente dessa restauração? Deus. A restauração da igreja está na mão de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. É Deus quem está restaurando. Deus é o único agente dessa restauração. Olha o versículo 14 para reforçar isso. Leia o 14 comigo. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Até aqui. Quem vai mudar a sorte do povo? Deus. Versículo 15, primeira parte. Todos juntos. Plantá-los-ei na sua terra. Quem está plantando? Deus. Então quem é o agente da restauração? Deus. É Ele quem faz. Ele quem aplica o juízo e quem traz restauração. Segundo, as nações, o fim do muro de separação. Versículo 12, a igreja comigo. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então vamos entender isso aqui. Ele cita emblematicamente Edom. E ele, além de Edom, todas as nações. Ele está falando de um projeto macro, maior, que começa lá em Gênesis 12, versículo 2. Em ti serão abençoadas quantas nações da terra? Todas as nações da terra. Do que Amós está falando? Amós está levantando aqui, irmãos, a ideia maior da igreja, que conquista as nações, não com o poder da espada, não com decretos de cortes, não com leis do legislativo, não com a batuta do executivo. A igreja alcança as nações com o poder da sua palavra.
E por que Edom é mencionado? Por uma questão emblemática. Porque vocês sabem que Edom era parente de Israel, certo? De onde procede o povo edomita? De Esaú. Esaú é irmão gêmeo de Jacó. Mas os edomitas, Edom, tornaram-se inimigos irreconciliáveis de Israel. Foram um problema na travessia do deserto. E lá no capítulo 1 de Amós, se confere comigo aí, versículo 11. Podemos botar na tela? 1:11, por favor? Toda a igreja. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Edom foi inimigo de Israel de forma cruel. Quando Jerusalém estava sendo tomada pelos babilônios, pelos caldeus, o povo edomita ficou nas encruzilhadas, matando os que tentavam escapar, ou capturando-os e entregando-os aos caldeus. Agora o evangelho chega e derruba o muro da inimizade. Agora a igreja de Deus constrói pontes de reconciliação, onde o pecado tinha levantado muros de separação. Agora todas as nações pertencem ao Senhor. E aí você vai entender melhor o que está lá em Apocalipse 5:9. Bota na tela, por favor, Apocalipse 5:9, para todos nós lermos. Vamos juntos? E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora a igreja de Deus alcança as nações da terra. Por quê? Porque tinha um mistério de Deus. E está lá em Efésios 3:6. Põe na tela para lermos. 3:6. Qual o grande mistério de Deus? Vamos lá? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora não é mais Israel étnico, agora é a igreja do Deus vivo, composta de judeus e gentios, que alcança todos os povos, todas as etnias, todas as nações da terra, porque foram comprados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro, a terra, o fim do cativeiro da corrupção. Versículo 13, Amós 9:13, na tela para todo mundo ler. Vamos juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. É claro que pode ser uma linguagem física, material, o que aconteceu de fato na agricultura, onde as pessoas não só plantam, mas também colhem, não só colhem, mas também desfrutam. Porque o que acontecia com Israel via de regra? Plantavam e na hora de colher vinha o inimigo, vinha o opressor e saqueavam as suas propriedades e levavam as suas colheitas e deixavam o povo na míngua, e na mão. Agora não, agora há preservação. Mas isso tem uma linguagem espiritual mais elevada, mais profunda. Ele está falando aqui, irmãos, do cativeiro da corrupção a que a própria terra foi sujeita por causa do pecado. E a Bíblia diz que a terra geme, sangra, contorce com cólicas intestinais, aguardando a revelação dos filhos de Deus, quando Deus vai resgatar a própria terra, a própria natureza deste cativeiro da corrupção, quando a Bíblia diz que vi novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E Deus não só vai levar a sua igreja para a glória, Ele vai restaurar toda a criação que foi colocada debaixo de cativeiro por causa do pecado do homem. Quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou Adão, não. Sabia disso? Deus amaldiçoou a serpente. Deus traz uma palavra muito dura para a mulher: no meio de dores darás à luz filhos. E em vez de Deus amaldiçoar Adão, Deus diz: eu amaldiçoarei a terra. Ela vai ser tua inimiga. Ela vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. E agora você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto.
Irmãos, isso é uma coisa incrível. Você que conhece a agricultura sabe disso. Você precisa plantar o arroz, o feijão, o milho, a soja, o algodão. E precisa cultivar e cuidar muito. Mas a erva daninha brota naturalmente. Ninguém semeia, ninguém bota adubo. E ela cresce. E se não tomar cuidado, ela cresce com mais força, com mais vigor do que a planta que você plantou para dar pão ao que tem fome. Consequência de quê? Do pecado. Deus vai restaurar a própria natureza do cativeiro da corrupção. Louvado seja Deus. Mas ainda, penúltimo lugar, o povo. O fim das expectativas frustradas. Versículo 14, toda a igreja comigo. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão do fruto. O que ele está falando no versículo 13? Ele fala de abundância. E no versículo 14 ele fala de desfrute. São as bênçãos da graça. Não só fisicamente. É tão bom quando você vê a alegria de um agricultor plantar e colher. Plantar, colher e desfrutar. A Bíblia diz que você não pode nem atar a boca do boi que trabalha. Então, se o camarada lida lá com o leite, diz a Bíblia, que ele não pode ser privado de tomar o leite. Se ele planta uma roça, ele não pode ser privado de comer o fruto daquele trabalho dele. E o que o texto está querendo dizer fisicamente é que haverá então a bênção do plantar e do colher, da abundância. Mas mais do que isso, haverá a bênção do desfrute. Mas isso vai muito além do que coisas materiais e terrenas. Isso fala da provisão abundante da graça de Deus. Você tem mesa farta na casa do Pai. Tem pão com fartura, pão quentinho do céu. Provisão divina. Fechando, terminando, concluindo. Ele fala do país, o fim da insegurança. Versículo 15. Toda a igreja comigo, por favor. Plantá-los-ei na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Eu quero brevemente aqui fazer duas aplicações. Uma histórica, outra teológica. Porque a histórica tem a ver também com Israel. Tem a ver com Israel. Físico, material, étnico, nação. A história de Israel não é uma história fácil, não. Aliás, você lê em Gênesis capítulo 15, que Deus aparece para Abraão e diz: olha, Abraão, a tua descendência será escrava no Egito. Por 400 anos. Então esse povo que desce ao Egito num tempo de fome, que desfruta de determinados privilégios no tempo de José, depois o faraó que não conhecia José assume o poder e oprime o povo. Aí eles saem 40 anos pelo deserto, o povo se rebela contra Deus e aquela geração morre toda no deserto, exceto 2 pessoas. Aí eles conquistam a terra em 7 anos, mas em vez de eles desalojarem o povo da terra, eles namoram e flertam com os deuses da terra. E são oprimidos. 330 anos no período dos juízes. Aí eles pedem um rei. E Deus diz: olha, vocês vão pagar um alto preço para ter um rei. Estão dispostos? Ah, sim, estamos dispostos. Aí levanta Saul. Começa bem e termina muito mal. Aí Deus levanta Davi. E Davi, apesar dos seus erros pessoais, foi o homem segundo o coração de Deus e ele fortalece o reino. E aí ele constitui o seu filho, mesmo diante de uma rebelião de Adonias, que queria tomar o poder à força, põe Salomão no trono. E Salomão vai muito bem no começo e vai muito mal no final do seu governo. A ponto de impor escravidão sobre o povo para manter o luxo do palácio. A ponto de levantar capelas às mulheres, aos deuses das mulheres. Muitas que ele tinha. E adorar esses deuses. Aí tem a divisão do reino. E tanto o reino do norte,
quanto o reino do sul viveram não só em guerras internas, mas muitas vezes debaixo de opressão dos inimigos. Aí em 722 a Síria leva para o cativeiro as 10 tribos do norte e não voltam mais. E aí em 586 a Babilônia leva o reino de Judá para o cativeiro, 70 anos. Eles voltam, mas voltam não como um povo livre, eles estão agora debaixo de um outro império, o Império Persa. O Império Persa passa, mas agora estão debaixo de um outro poder estrangeiro, o Império Grego. E agora o Alexandre morre e eles estão debaixo de um outro poder, ora dos Ptolomeus do Egito, ora pelos Seleucas da Síria. E aí eles têm uma breve e rápida libertação no governo Asmoneu, Matatias Macabeu e Judas Macabeu, mas dura pouco. E em 63, Pompeu conquista aquele território, Israel passa a ser súdito do poderoso Império Romano. E aí chega o ano 70 da era cristã, Tito Flávio destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém e dispersa os judeus para o mundo todo no ano 70. Uma diáspora que durou mais de 1.800 anos. Israel retorna ao seu território agora, em 14 de maio de 1948. E vocês todos sabem a luta que Israel tem de terem inimigos à volta, mas Deus plantou o seu povo na sua terra. Cumprimento de Amós 9:15. Esse é o aspecto político. Deus usou instrumentos humanos? Sim. Quem assinou? Secretário-geral da ONU, da época, um brasileiro. Oswaldo Aranha. Ele não era sionista, não. Ele era contra os judeus. Mas assinou. Como nós temos, na época de Getúlio Vargas, vocês sabem disso, o nosso presidente Getúlio Vargas capturou judeus aqui e mandou-os de presente para Hitler, para serem mortos. A história do Brasil antisionista não é tão... é complicada. Mas quem plantou Israel de volta ao seu território? O próprio Deus. Mas esse cumprimento não é apenas político ou geopolítico. Esse cumprimento, irmãos, vai muito além agora numa aplicação teológica. O que significa isso? Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. É uma aplicação espiritual da segurança da salvação. Você é cidadão do céu. A sua pátria está no céu. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa e você é propriedade exclusiva de Deus. E ninguém, e força humana, e força terrena, e força demoníaca, força espiritual, jamais poderá arrancar você das mãos do Senhor, dessa terra que é a nova Canaã celestial. Louvado seja Deus. Temos plena segurança espiritual. Deus nos ajude, irmãos, a compreendermos esta verdade que Jesus nos ensinou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E Paulo diz, eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Plena segurança. Aqui ficamos então na conclusão do livro de Amós. Se Deus permitir, na próxima aula que tivermos aqui, nós estaremos iniciando o livro de Abacuque. E eu peço a gentileza a você de ler esse livro. Só 3 capítulos. Uma mensagem poderosa da parte de Deus para o nosso coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nossa gratidão por esta manhã. Nossa gratidão pela Tua palavra. Nossa gratidão pelo livro do profeta Amós. Nossa gratidão pela atualidade deste livro para os nossos dias. Nossa gratidão por esta classe. Nossa gratidão por esta igreja.
Nossa gratidão por termos a oportunidade e a liberdade de abrir as Escrituras e estudá-la nesta nação. Louvado seja o teu nome. Deus, assim como Israel se desviou do caminho, a nação brasileira tem se desviado também do teu caminho, Senhor. Às vezes aqueles que são chamados teu povo também têm transgredido a tua lei e se insurgido contra a tua soberania. Tem misericórdia de nós, poupa o teu povo, Senhor, e restaura a nossa sorte. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos então com mais um Verdade e Vida para trazer ao seu coração a mensagem da parte de Deus. E hoje eu quero tratar do texto de Marcos, capítulo 5, onde nós encontramos a história de um homem que foi liberto do cativeiro. Então, vamos ouvir a leitura do texto de Marcos 5, de 1 a 3, e em seguida trazer ao seu coração esta preciosa mensagem. Vamos ouvir a leitura do texto. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Jesus acabara de sair de uma tempestade no mar da Galileia. E você bem sabe que o mar da Galileia é um lago maravilhoso, é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, ele é encurralado por montanha da Galileia no ocidente e as montanhas de Golã no oriente, do lado oriental, e esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jesus estava atravessando o lago com os seus discípulos quando chega uma terrível tempestade. Jesus estava cansado, tinha ensinado as parábolas do reino aquele dia todo e entrou no barco, pegou um travesseiro, foi lá para trás, dormiu e chega a tempestade. Os discípulos tentaram resolver o problema, eles tinham conhecimento, experiência, mas não conseguiram. O mar estava revolto demais, as ondas altas demais, o vento forte demais, o barco rodopiava no meio do mar, quando eles então, percebendo que não tinham mais outra alternativa, recorreram a Jesus. Até num tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e houve grande bonança. Jesus então pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eles, muito espantados, perguntaram uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí a tempestade acalmou, eles terminam a viagem e desembarcam do lado oriental, naquilo que nós chamamos hoje das montanhas de Golã, num despenhadeiro, na região que nós chamamos também de Decápolis, 10 cidades gentílicas, ali era a cidade de Gadara, e desembarcam dentro de um cemitério, de noite. E tudo que você não espera ver dentro de um cemitério, normalmente de noite, é gente viva, pois tinha lá um homem vivo, nu, violento, gritando, violento mesmo. Ninguém passava por lá, é claro também que passar por um cemitério não é coisa muito comum, tomado por uma legião de demônios. E a pergunta é: por que Jesus desembarcou nesse lugar perigoso, difícil, de noite? Exatamente, intencionalmente, para libertar esse homem, que era um foragido da lei. As algemas não podiam mais prendê-lo. Enjeitado da família, escorraçado da sociedade, não tendo mais espaço entre os vivos, foi morar entre os mortos.
Esse homem era o espectro humano, um aborto vivo, um pária da sociedade, alguém que recebia o diagnóstico das pessoas: esse não tem mais jeito, para ele não tem mais saída, ele está destinado ao fracasso. Mas Jesus vai à noite com o propósito de libertar esse homem. Sabe por quê? Não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Deus, não tem doença incurável para Deus, não tem situação tão adversa que Deus não possa reverter. E Jesus vai para este cemitério de noite para curar este homem, para libertar este homem, para salvar este homem, para enviar este homem de volta à sua família, onde ele foi um tormento, agora para ser um embaixador de boas novas de salvação. Jesus veio para libertar o cativo. Eu sei que tem muitos tipos de prisão. Há prisões que são físicas. As pessoas são recolhidas da sociedade, são enviadas para um cárcere, vivem ali atrás das grades. A sua liberdade está cerceada. Há outras prisões mais complexas, que são invisíveis aos olhos humanos. A prisão das drogas, a prisão do álcool, a prisão da ganância, a prisão da avareza, a prisão da licenciosidade, da perversidade moral. Há muitas prisões, a prisão religiosa, a prisão das seitas, a prisão do pecado, porque o pecado também prende, amarra, escraviza. Mas Jesus vai para aquele local para libertar esse homem, porque tinha dentro dele uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Era a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Por onde passava uma legião romana, tudo destruía, tudo devastava. Tem dentro de um único homem a quantidade de demônios suficiente para matar 2.000 porcos. E Jesus vai para lá, com o propósito de libertar este homem. E o liberta, e o cura. E aquele que estava nu, agora está vestido. Aquele que era violento, agora está sentado aos pés de Jesus. Aquele que estava perturbado, está agora em são juízo. Aquele que era um tormento para as pessoas, agora é reconduzido à sua família para ser uma bênção. Jesus veio para libertar os cativos. O que é curioso é que os demônios na boca deste homem, antes de ser liberto, pediram para Jesus: não nos mandes para fora do país, não nos atormentes antes do tempo, manda-nos para essa manada de porcos. E Jesus atendeu os 3 pedidos dos demônios. E aqueles espíritos malignos saíram desse homem, entraram nos porcos, e eles, ladeira abaixo, se afogaram no mar da Galileia, no lago de Genezaré. Agora, o homem está curado, está liberto, está em são juízo, está vestido, e ele também faz um pedido para Jesus. Agora ele: Senhor, permita-me ir contigo, me permita fazer parte do teu grupo, da tua equipe, dos teus discípulos. Eu quero acompanhar-te. E agora Jesus indefere o pedido dele. Diz: não, vai para os teus, conta para eles o que Deus fez por ti. O que Jesus está querendo dizer com isso é que o primeiro lugar do nosso testemunho, do milagre da nossa conversão, da transformação que Deus operou na nossa vida, precisa ser a nossa família. Eles precisam ver o que Deus fez por nós.
Certamente aquele homem deve ter sido motivo de tantas dores, de tantas lágrimas, de tantas angústias da família. Se os pais estivessem vivos, dos pais, se ele fosse um casado, da esposa, se tivesse filho, também dos filhos, da parentela toda, da sociedade toda. E aquele homem agora deveria voltar lá onde foi problema, agora para mostrar quão gracioso é Deus, quão poderoso é Jesus, quão maravilhosa é a graça transformadora de Deus. Talvez está na hora de você ser uma bênção na sua casa. Você ser motivo não de choro, mas de alegria. Não de medo, mas de confiança. Não de desespero, mas de esperança. Não com más novas, mas sendo portador das boas novas de Deus para a sua casa, para a sua família. Esta palavra é para nós. Porque talvez você diga, não, mas eu não estou endemoniado, eu não estou dentro de um cemitério, eu não estou nu, eu não sou violento, eu vivo dentro da minha casa, eu trabalho, eu sou honrado, eu sou honesto, eu sou até religioso, eu sou uma boa pessoa. E eu até acredito na sua resposta. Mas talvez você lide com alguma escravidão aí, invisível. Só você sabe. Que você convive com ela, talvez, lá no secreto do seu quarto, lá no manto da escuridão. E você não consegue sair, você não consegue se livrar, você não consegue ficar completamente livre. Você vive num laço, numa arapuca, numa prisão invisível. E Jesus pode quebrar essas algemas, quebrar o laço do passarinheiro e tornar você livre. Quem sabe você é escravo de tantas coisas e você não tem forças para sair por você mesmo. Mas Jesus está aqui hoje para libertar você, para romper essas cadeias, para quebrar esses laços, para tornar você livre, verdadeiramente livre. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz assim, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não viva mais como um prisioneiro, não viva mais como escravo do pecado, não viva mais debaixo das botas do diabo, seja uma pessoa livre, e livre para viver uma vida plena na presença de Deus e para a glória de Deus. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que hoje seja um dia de perdão, restauração, libertação, de vida nova e plena na presença de Jesus e para a tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.